Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Johnny Carlos Vasconcelos, que por acaso é meu pai e também é físico, com doutorado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. E vamos bater um papo aqui hoje sobre física, meditação e filosofia de Spinoza. Será que tem alguma conexão entre esses três pilares? Vamos descobrir nesse bate-papo. Primeiro eu vou dar boas-vindas. Bem-vindo. Obrigado. Então, acho que eu vou começar com uma pergunta. A física costuma lidar com coisas que podemos medir, a meditação com o que podemos sentir. Como é que essas duas dimensões podem se encontrar? É uma pergunta muito boa e requer uma grande dose de concentração. Por isso que meditação é importante. A meditação ajuda você a concentrar numa ideia. E o universo é físico. E nós somos, vamos dizer assim, espirituais. O que é que tem a ver espiritualidade com física? Porque a física começou com a mecânica de Newton, praticamente. Coisas mecânicas, coisas que se movimentam no espaço. Mas o mundo não é só isso. Hoje em dia a gente consegue enxergar muito mais além do que aquela mecânica de Newton, do que a termodinâmica, do que o eletromagnetismo de Maxwell. A gente consegue ir muito a fundo quando a mecânica quântica começou a investigar o interior do átomo. E também quando começou-se a produzir telescópios capazes de enxergar o fim do mundo, 13,8 bilhões de anos-luz de distância. Então, essas duas realidades parecem inicialmente desconectadas. Uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra. Mas a mecânica quântica começou a entrar no interior da matéria. E lá as coisas são muito diferentes do que a gente vê do lado de fora. No fundo, o que a gente observa com os nossos sentimentos, com os nossos equipamentos, são coisas médias, como se fossem médias. A gente tem uma média do que está à nossa volta. Primeiro a gente investiga com os dedos, com os sentidos, depois com os equipamentos e depois a gente vai se aprofundando. E aí a gente começa a entrar num ambiente que a intuição precisa ser como é que diz, evocada, né? Então, o que a meditação faz? Exatamente isso. A meditação trabalha a intuição. Então a gente começa a observar o interior nosso através da intuição. E o nosso interior talvez tenha alguma coisa a ver com o interior da matéria. Então lá nesse fundo se encontram o que a física consegue perceber com o que a meditação consegue falar, alcançar. Na verdade, quando você fala de física, a minha sensação é que quanto mais a gente aprofunda os conhecimentos de física, mais a gente muda a forma como a gente vê e sente o mundo, né? Então, como é que a física consegue ter essa linha tênue entre a espiritualidade, essa percepção do universo, quem somos nós? Chega a ser filosófico, por isso talvez essa ideia de unir esses três pilares da filosofia, a meditação como algo divino e a física com conhecimentos científicos. Fale mais um pouquinho sobre isso. Posso fazer uma pergunta para todos? O que é o mundo e o que não é o mundo? O que é Deus? O que seria a divindade? O que seria a espiritualidade? A gente não sabe onde termina o conhecimento da física e onde começa o conhecimento da espiritualidade. A gente tem visões externas, visões superficiais. Na hora que a gente se aprofunda, tanto no caso da espiritualidade, da meditação, quanto no caso da física, quando a gente se aprofunda, a gente vai chegando num ponto que é como se fosse o ápice, o encontro das realidades. Uma realidade que a gente fala de exterior e uma realidade que é interior. A gente não tem ideia de onde essas duas coisas se fundem ou se encontram.
Onde é que nasce uma, onde é que nasce a outra? A gente, externamente, a gente observa o mundo através dos equipamentos, dos sentidos. E com isso a gente forma uma imagem do mundo. Mas o mundo não é nada disso. Nada que a física possa dizer é a realidade. A realidade transcende a qualquer coisa que a gente possa colocar como ciência, como equações, como gráficos. A realidade transcende tudo isso. O universo começa no zero e vai ao infinito. Não é? A gente pode dizer isso. Mas o que está lá no zero constrói o que tem um pouco depois do zero. São infinitésimos, coisas infinitesimais que vão se juntando, até chegar no nosso mundo clássico, no nosso mundo, eu diria assim, no mundo clássico, da física clássica. Mas a física clássica é um patamar insignificante comparado com o resto do universo, com tudo que o universo é. O espectro eletromagnético vai de ondas gigantes, tipo ondas de rádio, mas vai a ondas muito pequenas, como os raios gamas, entendeu? Que são raios super energéticos, que está ligado aos menores movimentos das partículas, das menores partículas que existem. Então é difícil de você imaginar como seria o universo, porque a gente não tem uma teoria. Existe uma busca da teoria do tudo, onde a gente vai tentar explicar tudo através de uma teoria ou através de uma equação matemática, mas é difícil. Não dá para você dizer assim, o universo terminou. Então, ninguém pense que algum dia a gente vai chegar a conhecer a realidade do nosso mundo, que a gente diria assim, do mundo dual. Não vai. A gente pode, como nós fazemos parte da realidade, a gente pode ter uma contraparte que faz parte do nosso ser que não tem nada a ver com o exterior. Então, se a gente utilizar esta contraparte interna, a gente pode dizer assim, não, eu vou conseguir saber o que é o universo no dia que eu me livrar do exterior. Eu vou saber qual é a minha realidade interna. Ou seja, o que seria, poderia chamar do espírito ou de Deus. Essa vai ser a minha realidade interna. Mas é difícil, não dá para você. É porque realmente a gente pode dar uma aula de física do que existe no exterior. Fazer gráfico, fazer equações, mas não é a realidade. A realidade não tem nada a ver com isso. Ela vai muito além dessa parte formal, através de equações e de gráficos e tudo mais. Einstein dizia que acreditava no Deus de Spinoza. O que é que ele quis dizer com isso? E isso se conecta com a física moderna? Não sei. Pode explicar mais um pouquinho? Porque Spinoza, ele era judeu. Einstein também era judeu. E Spinoza rompeu com toda aquela institucionalização da religião. Ele foi excomungado pelo judaísmo, depois ele foi excomungado pelo cristianismo, foi perseguido porque ele tinha uma visão do universo que era uma visão de cientista, de filósofo. Porque o cientista não aceita, não acredita na história de que alguém algum dia fez o universo. A ciência, a gente não vê isso na ciência. A não ser quando a pessoa tem uma formação religiosa, né, e acredita naquilo que ele ouviu falar desde quando era criança. Mas, de um modo geral, um cientista quer enxergar o mundo, quer entender o mundo como o mundo é, e não que alguém fez, que alguma entidade tenha feito o mundo. Então, o Spinoza percebeu, depois de muito pensar, ele era um grande pensador, né, um lógico. Ele percebeu que Deus não era aquilo que, de um modo geral, as instituições religiosas diziam. Para ele, Deus é uma força, é alguma coisa que tem na natureza, que cria a natureza em si. É como se fosse alguma coisa interna que se coloca para fora em forma de natureza. Então o universo não é nada diferente. Tem essa parte externa, que é aqui os sentidos, o intelecto percebe, e a parte interna que dá origem a tudo isso. Para Spinoza, Deus era essa natureza. A natureza é Deus. A natureza é Deus, ou seja, desde a sua parte mais interna,
que dá origem a tudo, a sua parte mais externa, que é o mundo que a gente vive, que a gente conhece, que é um mundo dual, de relatividade. Então, quando se falava com Einstein, que apesar de ser judeu também pensava, comungava com a mesma ideia, ele só acredita no Deus de Spinoza. Porque o Deus de Spinoza não é um Deus que está dentro de uma igreja, de uma instituição. Deus é a natureza em si, é a própria natureza. Acreditar em Deus ou desacreditar em Deus é a mesma coisa. Você tem que ir além da crença, você tem que buscar, você tem que pesquisar. Mas não é aquele Deus. Então o Deus de Spinoza não é o Deus das igrejas, das religiões. É o Deus da É natureza. o Deus da natureza, é o Deus que é. O Natureza universo como é. o universo, né? É. Não. Os hindus dizem que o universo é vivo. Ele tem uma consciência. É como se o universo físico fosse o corpo. Mas ele tem uma consciência por detrás disso. Se você quiser dar o nome de Deus, você dá. Mas não tem precisão de ser. Essa consciência não é um ser, um ser com forma, com corpo, né? Igual a gente, entendeu? É como se o universo fosse composto de duas contrapartes. Uma energética e outra consciência. Quando você se livra dessa visão estrutural, você chega aonde? Naquela parte interna que seria a consciência. Então, hoje em dia, a física está andando nessa direção. Como se a consciência fosse alguma coisa cósmica que está aí e cada cérebro fosse um rádiozinho que capturava, ou que captava essa consciência. A consciência já existe. Então, que consciência é essa? A consciência do universo, que os indianos chamam de mãe divina, consciência cósmica. Uhum. Você falando aí, eu estava aqui pensando que esse fio condutor da espiritualidade presente em várias práticas religiosas, várias religiões, né, indígenas, matriz africanas, há sempre essa busca de se conectar com algo maior que não temos palavras para definir ou explicar, e toda tentativa de explicar acaba deixando brechas para novas buscas, né? Então, é muito. Na verdade, a ciência, a física, eu vou falar da física porque a física vive procurando unificar as coisas. Então, o que é essa coisa una que está por detrás de tudo? Então, a física está sempre procurando. Hoje em dia existe a proposta de uma teoria que unifica tudo, teoria do tudo. Mas ela começou já nos 1800 e pouco a fazer unificações. Mecânica era uma coisa, a astronomia era outra. Hoje em dia se percebe que a astronomia trabalha com a mesma mecânica de Newton. Depois apareceu a ótica, a luz, aí apareceu o eletromagnetismo, depois verificou-se que a luz é onda eletromagnética. Aí depois apareceu, vai aparecendo a coisa, a gente vai unificando. Forças nucleares, força fraca, força forte, e existe agora a tentativa de unificar a gravidade com essas outras. Então, a gente está sempre procurando alguma coisa que unifique. O que é essa coisa que unifique? É a origem de tudo, é aquilo que explode virando todo o cosmos. Então a gente está sempre procurando, isso na espiritualidade, isso na ciência, a gente está sempre procurando aquela coisa una que está por detrás de tudo. É verdade que na física quântica a gente lida com partículas como probabilidade, como possibilidades até serem observadas. E isso aproxima ou afasta da ideia de que a realidade é algo construído pela nossa mente. Todos os grandes filósofos, essa semana eu vi um artigo do Feynman, né? Tudo na natureza é ilusório. Nada é real. Nada do que você pensa que é. Porque os olhos, os sentidos, os equipamentos, só vê uma fração daquilo que poderia ser a realidade. Então tudo que você imagina que é real, não é real, é ilusório. Entendeu? Então, procura, quando você procura tentar entender essa natureza, você percebe que ela não tem uma realidade. Se falou, hoje em dia já está dizendo que a realidade é só informação. Você já pega artigo hoje publicado assim, que o elétron não existe, o átomo não existe. Então, o que é que existe? Informação. Entendeu? Então, tem um grande grupo de pesquisadores hoje em dia, de pensadores, né? Vou chamar pensadores, porque a gente às vezes pesquisa mais com o pensamento do que com o equipamento, né? O equipamento é bom porque se você não comprovar
através dos equipamentos. Você não pode falar sobre a realidade. Então a realidade, como você falou no início, trabalha com a medida. Mas essa medida cada vez é mais difícil de você conseguir, porque quando você observa um átomo, se é que ele existe, né? Quando você observa um átomo, você usa uma radiação, a luz, ou um raio-x, ou um raio gama, que são energias altíssimas, que quando ela incide sobre aquilo que você está querendo observar, ele simplesmente transforma aquilo que você está querendo, muda, tira de lugar, você não tem certeza onde é que está o átomo, não, o elétron, onde é que está a partícula, qual a velocidade da partícula. Então existe um princípio chamado de princípio de incerteza de Heisenberg, que diz que você não pode medir momento e posição simultaneamente. Então, quando você começa a investigar alguma coisa com uma radiação muito intensa, ela simplesmente dá um piparote no elétron, joga o elétron longe. Então você fica sem saber onde é que o elétron está, porque você alterou. Então o universo todo é feito, é observado através de radiação. Então a luz, o raio-x, os raios gamas, são aquilo que a gente usa para observar. Mas hoje em dia a gente já não sabe o que é o fóton, o que é o elétron. Cada vez que se aprofunda, a gente vai descobrindo que sabe menos e menos e menos e menos. Então a gente não sabe nada de nada. Só sei que Ou de nada tudo. sei. A gente não sabe nada de nada. A gente só investiga e vai criando teorias, entendeu? Então eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai pegando os resultados experimentais, vai criando teorias, vai fazendo modelos, vai inventando lá alguma coisa que possa dar uma justificativa para aquilo que a gente está observando, mas logo depois vem outros resultados experimentais que pega e joga aquilo, descarta aquilo ali, porque a coisa é muito mais sutil do que aquela coisa que você fez. Aí você vai cada vez mais criando os novos modelos, nova matemática. Quando a matemática não dá mais conta do que aconteceu, você tem que criar uma matemática para dar conta, entendeu? Você cria. Na verdade, eu falei a palavra cria, mas parece que não é verdade. A gente não cria matemática, a matemática já está aí. O que a gente faz é perceber, é captar. É, o mundo parece ser platônico, né? A matemática está aí, a matemática é a estrutura, o esqueleto do universo é a matemática. A energia é aquela carne que enche o esqueleto. Então, física trata da carne e a matemática trata do esqueleto. Então, o universo é formado por uma ideia, expressa em matemática, e as medidas, as observações que a gente faz utilizando a energia, que é aquilo que preenche o esqueleto da matemática, né? Gostei, gostei. Já que você falou aí de átomos na estante, eu cresci ouvindo você dizer, também na escola, que entre os átomos há espaços vazios. Dentro do próprio átomo existe núcleo, elétrons e espaços vazios. O que é esse espaço vazio, né? É vazio mesmo ou são muitas possibilidades? Na verdade, a gente não sabe o que é o vazio. O vazio não existe. Nada existe. O vazio não existe. Então, hoje em dia, você vê físicos de 1950, ele falava isso, que o vazio não existe. Não existe o vazio. O vazio é cheio Então, de vazio. a gente usa hoje em dia as expressões assim, mas é simplesmente linguagem. A mecânica quântica diz que você tem um vácuo quântico. Ou seja, aquele vácuo clássico que existia no passado e que dizia que a luz se propagava no vácuo, não existe esse vácuo. Então não tem vácuo. E o que é que tem? Ninguém sabe nada. Não existe nada. Tudo é informação, menino. Hoje em dia você vai pegar os textos que aparecem hoje na internet e tudo mais, é tudo vazio, ou tudo vazio, mas o vazio não existe. Então é como se tudo fosse informação, como se fosse. Por exemplo, a gente costumava dar aula de física clássica dizendo, né, que o átomo é como um sistema solar. Você tem o Sol no centro e você tem os planetas girando em volta do Sol, né? A gente fez esse modelo também para o átomo. Tem o núcleo e tem os elétrons que giram em volta. Na verdade, um núcleo,
O tamanho do átomo é 10 mil vezes maior do que o tamanho do núcleo. Ou seja, o núcleo, se o núcleo fosse uma bola de ping-pong, o elétron mais próximo estaria viajando a, sei lá, 8 ou 10 quilômetros de distância. Então, o que é que tem entre o núcleo e aquela camada eletrônica mais externa? Nada. A gente quer o vácuo. Aí, hoje em dia, a gente não fala mais, a gente fala vácuo quântico. Ou seja, não tem partículas estáveis, não tem partículas que possam ser observadas, mas tem informação, tem a probabilidade de existir, tem a probabilidade de ter coisas ali naquele interior, mas a gente não mede. Então, se a gente não mede, a gente diz que é vazio. Mas não é que seja vazio. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece com daqui para o Sol. A gente vai dizer que não tem nada daqui para o Sol, a gente inventa. Não, tem a gravidade. Então, existe um campo gravitacional, como existe um campo elétrico. Então, a gente dá nomes para construir teorias. Mas o que é, na verdade, a gente não sabe. A gente não sabe o que é a gravidade. Não sabe o que é força elétrica. Hoje em dia, você percebe. Você não sabe onde é que o elétron, se o elétron tem uma estrutura, o elétron é realmente um ponto infinitamente pequeno, que é uma carga elétrica, ou ele é algum campo que tem uma singularidade naquele lugar que a gente chama, que a gente diz que tem a carga elétrica. Então, não dá para você descobrir o que é a realidade no seu mais profundo interior. Não sabe. É fascinante. E outra coisa fascinante também que eu acho é o buraco negro, que a gente ouve falar que engole tudo, até a luz. Como é que a física explica esse fenômeno e o que isso pode nos dizer dos nossos próprios limites de conhecimento do universo? Bem, o buraco negro é o seguinte: as galáxias, praticamente todas as galáxias já giram. E giram quase sempre numa forma de uma coisa espiral. É porque a massa está sendo sempre atraída, né, para o interior, para o centro daquela galáxia, né? Então, no centro daquela galáxia, a gente diz que tem um buraco negro, porque é ele que está atraindo as estrelas. Então, ele começa. Então, as estrelas vão viajando na direção do buraco, né? E vão sendo engolidas por ele. Ela entra lá, chega lá e desaparece. A gente não sabe para onde o que ela vai. Pode ser até que ela entre no buraco negro, na verdade, atravessando para um outro espaço, para um outro mundo que a gente não sabe. Então, a gente cria ideias, né, de que os buracos negros estão no centro de todas as galáxias e que esses buracos negros são responsáveis pela estruturação do universo. Mas eles foram formados inicialmente de quê? Átomos de hidrogênios que foram se aglomerando, formando estrelas, né, que foram se juntando, formando os buracos negros. Mas o que existe no fundo do universo inteiro é mais ou menos a mesma coisa que está no corpo humano. Você tem os núcleos, as coisas que estão em volta do núcleo, tem uma estrutura. Olha, a gente já verifica hoje em dia que a estrutura do cérebro, dos neurônios, a rede neuronal, é muito parecida com as conexões entre galáxias, conglomerados de galáxias e superconglomerados de galáxias. Existe uma estrutura, uma rede no universo incrivelmente parecida com os nossos neurônios, com o cérebro. Então, é como se o universo fosse um cérebro em grande escala. Então, os limites, a gente não chega lá. Ainda não conseguimos avançar mais do que... Como eu sou um pouco espiritualista, né? Eu digo que a gente só vai conhecer a realidade quando a gente se livrar da ilusão da dualidade. Na minha visão, existe uma realidade única, eterna, imutável, que dá origem a tudo. Mas a gente está preso nessa dualidade, nessa criação dual. E a gente só vai ter certeza do que a gente é no dia que a gente se livrar daquilo que a gente não é. Eu não sou o corpo. Então o que é que eu sou? Eu não sou a mente. A mente parece que não tem nada a ver com o cérebro. A consciência não tem nada a ver com o cérebro. Então o que é que eu sou? Eu não sou o corpo, não sou. Então o que é que eu sou? Então a gente só vai responder a isso no dia que a gente conseguir se livrar daquilo que a gente não é. Que é essa parte externa, relativa, dual, que é o universo, entendeu? Isso talvez seja isso que os espiritualistas, os yogis, os místicos digam que é a santificação,
ou a realização espiritual, ou a união com Deus, ou chegou no nirvana, no seu estado transcendental. Aí, se a gente chega nesse estado transcendental, a gente vai saber o que nós somos que damos, e nós damos origem a tudo que a gente observa através do sentido. Ou seja, a consciência transcende a tudo isso. É através dos sentidos que a gente vai conhecendo a nossa natureza externa. Mas é a nossa natureza interna. O que é o espírito? O que é a consciência? Isso a gente não sabe, não é? Mas a gente caminha, a gente vai chegar lá. Alguns místicos disseram que chegaram na iluminação. Mas vai precisar de crença também da gente. Será que acreditaram? Será que chegaram mesmo? Não é? Então, vou aproveitar essa pergunta e trazer um pouquinho da meditação, né? Qual é a importância, diante de tantos assuntos complexos, né? Como é que a meditação entra aí nessa busca como um momento de pausa e silêncio interior? Dá para definir isso como um fenômeno físico? Você tem um lago bem que nenhuma perturbação no lago, nenhum mosquito sentou no lago para produzir uma alteração na sua superfície. Então você olha para o lago e você enxerga a lua que está lá em cima. Agora, o que é que acontece se um mosquito perturbar a superfície do lago? Aí você vai enxergar um bocado de coisa lá em cima. Lá em cima só tinha uma lua, mas de repente você começa a enxergar um bocado de coisa. Ao que tudo indica, a nossa consciência, ela é uma perturbação nesse lago da consciência universal, dessa consciência transcendental. Então a gente não consegue ver essa consciência transcendental porque nós estamos mergulhados nas ondas produzidas pela inquietação da mente. Então o que é que a meditação propaga? É que se você aquietar a sua mente a ponto de zerar qualquer alteração na sua mente, você vai ter a consciência do que é real e não aquela consciência ilusória de muitas formas, de dualidade. A meditação tem esse objetivo, tranquilizar. Como é que eu vou ter essa pausa tendo boletos para pagar, né? Quando a gente fecha o olho para se concentrar em não pensar em nada, vem assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que correr, você está ficando por fora, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Essas perturbações são difíceis de lidar. Não é fácil, não. Às vezes você não quero pensar nisso, mas a sua mente, se eu vou pensar naquilo ali, daqui a pouco sua mente está de volta naquele mesmo problema. Então como é que você vai conseguir se livrar daquele problema se sua mente está sempre voltando para ele? Sempre se voltando para ele. Então você tem que arranjar uma forma de fazer uma prática rigorosa, sistemática, meditar de manhã, para passar o dia com a mente tranquila, porque quando você medita de manhã, você tem mais facilidade de resolver seus problemas durante o dia. Aí quando chega de noite, você novamente medita para você acalmar das confusões do dia, para você dormir em paz, descansar em paz, acordar no outro dia bem mais tranquilo, bem mais fácil de você meditar no dia seguinte se você meditou na véspera. E aí, então o problema todo é acalmar a mente. Essas perturbações que entram pelos nossos sentidos, que vai para o nosso cérebro, perturbam o nosso cérebro. Entendeu? Então você tem que estar sempre acima dessa perturbação externa. Eu já ia perguntar se a física e a meditação se tocam, né? Dá para você fazer essa conexão, Olha, explicar aqui. Existem alguns casos assim que dizem assim que Einstein às vezes meditava, ou ficava lá envolvido no seu trabalho, no seu pensamento, que às vezes ele esquecia da realidade. Às vezes ele saía perambulando, esquecia do que estava fazendo, ele estava como se ele estivesse em outro mundo. Ele não estava vivendo aquela coisa do laboratório, ele estava mergulhado no seu mundo, nas suas ideias, entendeu? Spinoza é a mesma coisa, Spinoza vivia pulindo lente. O trabalho dele era esse, polir lente. Mas às vezes ele chegava num estado de concentração tão grande que ele percebia coisas que ninguém mais percebia. Então a concentração é fundamental. É fundamental para você fazer qualquer coisa. Quando o jogador de basquete, você já deve ter visto na NBA, né? Você vai jogar a bola, você para, respira, bate a bola no chão e aí você lança a bola para fazer os 3 pontos de longe, né? A pessoa que está jogando voleibol, chega lá atrás, bate a bola no chão, depois se concentra assim, vai lá. Então, essa
é a ponte fundamental para você conseguir fazer aquilo que você quer. Você tem que acalmar a mente e se concentrar naquilo que você quer fazer para você fazer o lance. Em qualquer coisa, você tem que se acalmar. Você tem que acalmar sua mente para você conseguir. E, vamos aproveitar e perguntar sobre o livro que você está escrevendo, né? Primeiro falar um pouquinho do que é esse livro e como surgiu essa ideia, de onde veio esse ponto de partida de unir a ciência, É, a pô, espiritualidade e a eu filosofia. morava no interior da Bahia. E por isso que o pessoal achava que eu era ateu. Eu não frequentava a igreja, né? E pensava que eu era ateu, né? Meus pais eram católicos e tudo mais, iam para a igreja sempre, tudo mais. Eu nunca me liguei nisso. Não sei por quê. Mas eu cheguei do interior, eu não sabia nada de nada, não sabia que existia. Praticamente o meu trabalho no interior era estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Desde 6 anos de idade que eu trabalho. E aí eu cheguei nos colégios da Bahia em 1965, janeiro de 65, março de 65, né? Aí eu chegava, foi logo depois do golpe militar, 64, né? Então se discutiam muito, os estudantes subiam em mesa, escada e ficavam discutindo. Eu não sabia nada daquilo que estavam falando ali, porque eu não tinha isso no interior. Interior pequeno. Então eu via muita discussão lá sobre filosofia, religião e ciência, o que é, né? Um sempre querendo dizer que a ciência era mais importante do que a filosofia, que a religião era mais. Então por que essa disputa entre esses três ramos do saber, um querendo ser melhor do que o outro? E eu comecei a pensar nisso e passei a minha vida toda pensando sobre isso. Se você não consegue dizer a mesma coisa, é porque você está olhando de ângulos diferentes. Por exemplo, é como se você tivesse um tetraedro, né? Então que você tem do tetraedro a filosofia, no outro a ciência e no outro, a outra face, a religião, a espiritualidade. Então essas três vão se unir lá no vértice. Então naquele vértice é o ponto que liga filosofia, religião e ciência. Então o seu objetivo é chegar nesse ponto. E aí eu comecei a pensar nisso, passei 60 anos só pensando, né? Quando eu entrei no curso de física, eu entrei com esse objetivo de entender a natureza, a física é que estuda a natureza, então eu quero entender a natureza. Aí resolvi fazer vestibular para física. Mas 2 anos depois eu estava meio decepcionado, porque aquela mecânica, aquela física clássica não satisfazia aquele meu anseio de unidade, de unificação. Aí depois apareceu a mecânica quântica, depois apareceu a yoga, a Vedanta, as coisas da Índia, a espiritualidade da Índia. E eu comecei a sentir que existia realmente uma chance de eu ver essa unificação. Aí eu comecei a pensar e comecei a escrever um livro e fiz algumas palestras e isso me deu 60 anos para pensar. Então eu estou começando a. Estou quase acabando, né? Mas eu preciso de fazer um trabalho que seja razoável para que não seja desperdiçado, jogado no lixo, né? Então alguém vai entender o que eu quis dizer, mesmo que eu não consiga dizer no livro, alguém vai entender onde é que eu queria chegar e de repente pode ser que surta algum, algum, algum fruto. E na sua opinião, essa busca de compreender o universo aumenta ou diminui, né? Aproxima ou afasta a percepção do mistério, da beleza da vida? Tem umas frases interessantes de Einstein, eu não me lembro bem dela aqui, mas o mistério, né, é o que faz com que a gente procure. A gente busca aquilo que a gente não consegue, né? E isso é que leva à evolução, na direção do. É um mistério. É muito complicado. A vida, a própria vida é um mistério. Ninguém sabe como é que uma química inorgânica vira uma química orgânica, né? Como é que a vida surge, né, de, um, de uma coisa que. Como é que é a inteligência, a consciência? Como é que você pode imaginar que um átomo que só tem, em princípio, só tem um próton, nêutrons e elétrons. Como é que isso aí pode ter consciência? Como é que isso pode ser inteligente? Como é que a inteligência pode surgir de alguma coisa que não tem inteligência? Como é que a consciência pode surgir de alguma coisa que não tem consciência? Então, o átomo, para nós, o átomo clássico é aquele átomo que só tem carga e algumas propriedades físicas, como momento, energia, velocidade, né? Mas e como é que surge a inteligência? Como é que surge a vida? Então, essas explicações a gente não tem se a gente não procurar transcender essa visão clássica do mundo.
Então a mecânica quântica e a relatividade tem ajudado muito aos cientistas, de um modo geral, a compreender melhor e aí a buscar, inclusive, alguma coisa que está além. Por 0,01% de pessoas que procuram, que mergulham na física mais profunda, na mecânica quântica, na física de, de partículas de altas energias, na cosmologia, na astrofísica. Então essas pessoas são é uma quantidade infinitamente pequena de pessoas que pensam sobre isso. Apesar das universidades estar formando pessoas cada vez mais, mas muita gente se forma com o objetivo de ter uma vida, né, social, ganhar um dinheirinho, se sustentar, sustentar a família. Mas quantos realmente estão interessados em saber realmente esse mistério? O que é que tem por detrás de tudo isso? É isso aí, é maravilha. Eu tô aqui, né, relembrando muitas coisas que Eu não ouvi sei se durante toda a minha eu vida. posso dizer para o pessoal aquele fato Do quê? daquela queda que você tomou. Eu dei aula para ela de gravidade quando ela tinha 3 4 anos, né? Falando para isso o que era gravidade. E um dia, estava na casa da avó, ela sai correndo, sai correndo de dentro de casa, tropeça numa coisa, bate na Cabeça. grade do muro. Chegou a subir um galo aqui, ela revoltada, traga a porcaria de força de gravidade. Já aplicando os Já conhecimentos. 3 anos, 4 anos de idade. Droga, porcaria. Mas é Não. isso, a natureza está aí para que a gente tire proveito dela. Por aqui ficamos. Vou agradecer imensamente. Sabia que esse programa tinha que acontecer, né? De tanto ouvir as histórias em casa, eu falei, não, vamos precisar fazer um programa. E já estou tendo ideias para os próximos. É, Então, muito obrigada. infelizmente o assunto não é fácil. A gente teria que fazer uma série gigantesca de seminários para começar desde das mecânicas, da física clássica, para chegando até onde a gente está hoje, até que dizer que o mundo inteiro são informações, não tem mais nada a não ser informação. Isso é o que está chegando agora. Mas não dá para falar, não dá para falar essas coisas de uma vez, de uma hora. Mas é ótimo que não dê, porque né, o continuar, Isso o buscar vai forçar incessante, algumas pessoas a querer se interessar e procurar descobrir. estagnar e fechar em conceitos, aí seria muito limitante, né? Então a graça é que fique também para os próximos capítulos. E por aqui eu me despeço, então, até o próximo episódio.